E aí, pessoal, beleza? Vou estar falando com vocês aqui a respeito de como evitar os colaterais psicológicos da nandrolona, tá? Para quem viu o canal, assistiu alguns vídeos, né, e se interessou por esse assunto, vocês viram que eu falei que eu tive um pouco de ansiedade, eu tive um pouco daquele sentimento de ficar opaco, né, de ficar, tem uma palavra melhor, mas eu não lembro. Mas você fica meio sem sentimentos. Você não tá triste, não tá feliz, você fica meio sem sentimentos, tá? Então, tem uma maneira, né? Ao longo do tempo eu consegui, né? Os estudos, os testes, né? Estudando muito essa área. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou estudante de farmácia. Né? Eu comecei a farmácia justamente por esse lado. Eu sou nutricionista já. E aí eu comecei, após a nutrição, eu comecei a parte de farmácia justamente para agregar, né? Então, eu vou estar falando para vocês aqui uma forma de como você evitar essa parte neurológica que a DECA pode trazer, tá? Então, para quem não sabe, né, existe um protocolo que é o DECA Only ou o DECA Base, né, que vai se basear basicamente, né, em usar a nandrolona, né, a DECA em maior quantidade ou ela em solo, né, que seria o Deca Only. E o que que acontece? O perfil dessa droga, ela já para quem não sabe, ela é da família 19-nor, que é a mesma família da trembolona, né, que a maioria já sabe que trembolona ela causa alguns efeitos não muito legais, né? Então, só um minutinho. A trembolona causa uns efeitos não muito legais, né? Então, o que que acontece? A droga já tem esse perfil. Só que tem muitas pessoas que não se ligam que o tempo de exposição com a droga traz o colateral, tá? Isso aí, mais cedo ou mais tarde vai vir. Depende muito de quê? De cada organismo. Como eu falei em uns vídeos meus, os 2 primeiros anos do uso foram perfeitos. Eu não tive problema de ansiedade, de irritabilidade, não tive nem com a testosterona eu tive isso aí. Então, o que que aconteceu? Com o passar do tempo, que foi o que eu falei, o tempo de exposição à droga, então você fica usando ela por muito tempo, o colateral acaba vindo, tá? Então, você que está pensando em usar nandrolona, e às vezes em por um grande período, saiba que você está sujeito a isso. Então, por exemplo, eu não sou um cara que gosta de doce. E muitas, né, para quem sabe, quem atende pessoas, né, na parte nutricional, sabe que a procura pelo doce, ela é uma causa secundária da ansiedade, tá? Então, geralmente até à noite, etc. E eu nunca fui um cara que gostei de doce. A partir do momento que eu vi que eu tive os problemas, né? E se iniciou ali a ansiedade, esse sentimento de ficar opaco, né? Por causa da nandrolona, eu percebi muito forte a procura por doce. Então, assim, às vezes chegava à noite, até hoje, assim, né? Chegava à noite, a minha procura por doce era muito grande, tá? E isso é uma característica muito grande de ansiedade. Então, cuidado. Você que já é ansioso, possa ser que já não vai ser uma boa ideia para você. Você que não é e fala, tem muitas pessoas que falam, mas eu não tenho colateral. Mas saiba que um dia você vai ter. Se você, obviamente, se você manter o uso prolongado com a substância, beleza? E o que que acontece? A droga, ela já tem esse potencial neurotóxico, né? Ela já mexe com seus neurônios, já mexe com essa parte do seu humor. E o que eu sempre falo, né, até nos meus atendimentos, a vida,
ela não para para você fazer dieta, a vida não para para você fazer, para você treinar, para você, porque você está usando droga, a sua vida, usando os fármacos, né? A vida ela continua normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Você já está usando um fármaco que ele tem o potencial de mexer no seu psicológico, beleza? E vamos supor que você passa um problema familiar. Junta uma coisa com outra, que foi algo que aconteceu comigo, tá? Junta uma coisa com outra e você tem um cenário perfeito para ansiedade. Acaba que eu ficava sem vontade de fazer as coisas, ficava até sem vontade de treinar e o tiro sai pelas mãos, né? Então o boi foge com a corda praticamente. Você está usando o fármaco para ter uma performance, mas você tem um efeito deletério na sua parte, no seu sistema nervoso central, que aí você acaba não treinar, não adianta de nada. Então, eu vou dar umas estratégias para vocês usarem para evitar, tá? Hoje eu faço dessa forma e filé. Pessoal, primeiro ponto. Hoje a DECA, né, a substância anandrolona, a DECA em si eu uso muito baixo dela, porém eu uso mais NPP, tá? Então, ó, às vezes eu nem uso DECA e eu só uso NPP. Se vocês quiserem fazer o teste, eu aconselho que façam, ou caso você já esteja passando por isso, né, essa questão da ansiedade, o bom seja que você retire o fármaco, fique 1 mês, 2 meses, aí você tenta introduzir de novo o NPP. O que acontece? Quando você vai usar a DECA, você sente-se mais indisposto, vamos dizer assim. Quando eu troquei pela NPP, né, que é o mesmo fármaco, é a nandrolona, só que é o fenilpropionato de nandrolona, que é o que? É a nandrolona de ação curta, de ação rápida. A DECA, né, que é o decanoato de nandrolona, o éster é longo, então é uma DECA de ação longa. Ela fica muito tempo no seu organismo, tá? O que é uma das causas do efeito. Por quê? Eu tenho um éster de 10 carbonos. Essa nandrolona vai ser liberado bem devagar. Aí eu vou lá e jogo outra dose em cima. Só que a minha primeira não foi eliminada ainda, ela tá lá. Então você entende que eu vou empilhando uma dose na outra, porque o éster da DECA é longo e vai liberando devagarzinho. Devagarzinho. Então você vai empilhando, quando você vai ver, você está com os efeitos colaterais, porque você está com uma dose muito alta do fármaco, tá? Quando você muda para NPP, assim, cara, foi um dos melhores que eu usei até hoje, tá? Por quê? Você tem esse efeito, eu senti um drive mental melhor para treinar, uma força, portanto que eu machuquei o tendão do meu peito, porque a força veio muito rápida, eu não me liguei, coloquei carga, quando fui ver deu uma machucadinha. Então a força vem muito rápida e você não tem essa queda no humor, você não tem essa queda na disposição. Então é um negócio muito linear, muito top. Hoje eu uso 300 de NPP, né, que eu tô numa fase ali, eu tô na fase mais tranquila, tô queimando um pouco mais de gordura, mas mais devagarzinho. Então 300 de NPP e eu uso de 125 a 250 mg de testosterona. Atualmente estou 250 de testo e 300 de NPP, tá? Então assim, o drive mental, a disposição, a força, a recuperação para treinar é totalmente outra. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei um tempo sem usar a DECA, justamente por causa desse efeito que eu falei, tá?
Perdão que meu nariz tá meio ruim, pessoal. Então, o que aconteceu? Eu parei o uso e fiquei só na testosterona. Incrivelmente, para quem já ouviu os meus vídeos, né, que eu volto a falar sobre o tempo de exposição, eu não tinha espinha. Eu não sou um cara que tem espinha. Então eu já usei quase 1 grama de testo e não tive espinha, não tive acne. Eu usando 250 mg, eu já venho usando há muito tempo, né? Desde o começo do ano que eu venho em dose baixa, né? 250 mg ali, um cruisezinho de testo, eu tive muita acne nas costas, nos ombros, sim, e acne às vezes não todas bem inflamatória, mas uma ou outra bem inflamada, sabe, no rosto assim, na testa assim, às vezes umas bem, assim no pescoço, umas bem inflamadinhas mesmo. E eu nunca fui de ter acne. Tempo de exposição, a oscilação hormonal causa isso, então às vezes você tava igual, eu tava lá, né, eu tava lá no final do ano para entrar para janeiro com a dose alta. Quando você tira, né, essa oscilação, você acaba tendo a acne também. É muito comum isso aí. Às vezes está com dose alta, você não tem, e quando você reduz a dose, você acaba tendo esse efeito colateral. É muito comum isso aí, beleza? Aí agora, para vocês entenderem, eu tava tendo a acne, beleza? Uns 3, 4 meses seguidos assim, e eu fui deixando. Aí eu resolvi entrar com o NPP. A cabeça já tava filé, sem ansiedade, assim, um ânimo para treinar absurdo, top. Falei, vou fazer o teste agora. Então, porque, pessoal, como eu sou estudante de farmácia, eu atendo o pessoal, né? Eu sou nutricionista, então atendo alguns homens que usam. Então, né, eu não só estudo a prática, como eu testo em mim também há muito tempo, né? E essas coisinhas mais específicas, né, que fogem muito do padrão, por exemplo, o Deca Only, Deca Base, é um negócio que foge muito, não é algo tão comum assim, né? Eu testo em mim, não saio testando nos meus alunos. Inclusive, se você quiser, né, estiver procurando uma consultoria hormonal, nutrição, né, ou se você quer entrar em dieta para ganho de massa, com hormônio, sem hormônio, né, a maioria das pessoas que eu atendo, na verdade, são pessoas naturais que não utilizam hormônio, ou se você já tem um nutricionista, ou você já faz dieta, mas só quer auxílio no hormônio, entre em contato comigo, vou deixar o contato aí na descrição, beleza? Mas enfim, eu tava tendo acne, voltando. Eu introduzi a NPP, as acne sumiu. Ah, Mike, você tá falando que NPP é o Roacutan da vida. Não. O que acontece? A nandrolona ela é menos androgênica. Por que a gente usa a Deca Only, né, a nandrolona Only? Para justamente não cair o cabelo, para pessoas que têm disposição de acne não ter a acne. Então, eu usei, é o mesmo princípio ativo, só que óbvio, com éster diferente. O princípio ativo é a nandrolona, só que eu tenho um éster ali diferente, tá? Então eu saí do éster de 10 carbonos para um éster de 3 carbonos, tá? Que é o fenilpropionato de nandrolona. Então a meia-vida é 3 dias, né? Tem umas divergências que falam que é 2 dias, tem uns que falam que tem que aplicar um dia sim, um dia não, mas enfim. Eu sigo esse padrão de 3 dias. Eu apliquei, fiz ali a aplicação na segunda de 1 ml, 1 ml e meia. Aí, se não me engano, lá para quinta-feira eu apliquei de novo. Assim, na segunda semana a acne sumiu. A minha esposa, ela até gosta de espremer as espinhas. Ela falou assim: pô, mas suas espinhas acabou, você não tem mais espinha, o que aconteceu? Então é justamente por causa disso, tá? A minha queda de cabelo, né, que é o meu principal, eu meio que abandonei a questão do cabelo, tá? Parece que aí quando eu abandonei, meu cabelo parece que voltou a crescer e parei de ter tanta entrada, apesar que eu tenho ainda, essa entrada eu tenho bastante, né, sempre tive, mas ela não progrediu, entendeu? Então ela não foi entrando.
Mas é óbvio, quando eu tava com a texto, mesmo em 250 mg, eu sentia que tinha ali uns fios caindo. Introduzi o NPP, o cabelo também, ele reduziu muito, não parou, mas ele reduziu muito. O que eu tô querendo dizer para vocês? E agora vai a estratégia. Você que quer preservar o seu cabelo ao máximo e às vezes tá se vendo numa posição de, ou às vezes, até parar de usar hormônio, ou enfim, gasta um monte com coisa para cabelo, que a gente sabe que é caro, e aí tá tendo problema, aí optou pela Deca Only, ou a Deca Base, tá tendo problema com a Deca, eu te sugiro, eu te aconselho a mudar para o NPP. NPP é mais caro, só que os resultados são melhores, tá? E você não tem esse problema na parte mental, beleza? Eu usei outra coisa também, tá, pessoal? Não foi só a questão, não, a mudança não foi só no NPP, tá? Eu vinha muito estressado também, né? Então, eu tive uma filha recentemente, trabalhando bastante de noite, etc., atendendo de noite, então vim de muito estresse e treino, e, enfim. Então, é por isso que eu também parei com a Deca, né? Eu introduzi primeiro o NPP, o humor ficou normal, show de bola, beleza. E eu também depois comecei a introduzir, que eu não tô aqui, tá lá na minha casa, a rhodiola rósea, tá? Geralmente, pessoas que estão usando trembolona usam rhodiola rósea em doses altas e usam Phenibut também, tá? Que é excelente para controlar colateral de trembolona. A rhodiola rósea, pessoal, tem alguns estudos que estão se equiparando até mesmo a fluoxetina. Para quem não sabe, a fluoxetina é uma medicação sintética para depressão e ansiedade, tá? Então tem alguns estudos que estão comparando a rhodiola rósea com a fluoxetina, tá? Então assim, aí eu, obviamente, para quem não sabe, eu e minha esposa, né? Cupom na Growth é Thalita com TH, tá? Então Thalita com TH, beleza? THALITA na Growth e na Oficial Pharma também. É que eu acho que eu não tô aqui, não tem nem um potinho dela aqui. A gente tem parceria lá com eles, tá? Então a gente pedimos lá na Oficial Pharma o potinho de rhodiola rosa e eu comecei a testar. E o que eu percebi também, depois eu vou fazer um vídeo até específico sobre isso, não vou nem se estender, depois eu faço só um vídeo sobre isso. O que eu percebi? A minha adaptação, que é o que a rhodiola rosa promete, a adaptação ao estresse, porque ela é um adaptógeno, é excelente. Eu nunca tomei algo igual. E eu sou uma pessoa que fitoterápico não funciona muito comigo. Para falar bem a verdade, eu já tomei muitos que funcionam, mas a maioria, para humor, nunca funcionou comigo. Então, assim, eu tomei, eu vinha de estresse, numa carga de trabalho muito grande, muita responsabilidade, estressado ao extremo. Eu tomei, foi como tirar com a mão, literalmente. Só que eu tomei 2 doses no dia, então foi, acho que cada dose é 300 miligramas, se não me engano. Eu tomei 600 miligramas no dia. Se não me engano, um potinho com 60 cápsulas, acho que é R$ 48 na Oficial Pharma, tá? Caso você queira manipular na sua cidade, 300 miligramas, 60 doses, tá? Toma 2 por dia, perfeito, cara. Essa adaptação, assim, no dia a dia. Situações que é para você estressar, o estresse não vem. Então você consegue lidar melhor. Então isso também foi um fator que ajudou, tá? Quando eu usei a Deca lá atrás, eu tentei usar de tudo. E não, até sertralina eu tentei usar e não funcionou. Eu tentei usar sertralina,
que é uma medicação sintética. Eu cheguei a usar, tentei usar a fluoxetina também, que é uma medicação sintética para ansiedade e não resolveu. Aí, obviamente, agora eu mudei para NPP, coloquei a radiola rosa e ficou perfeito. Mais uma questão. Eu falei, agora eu vou fazer outro teste. Eu vou colocar uma dose de decanoato e uma de NPP. Por quê? O que eu falei? NPP é bem caro, né? Então, 100 miligramas é o mesmo preço do bujão de 200 miligramas da Deca. Então, eu falei, eu vou misturar as duas e vou ver de qual é que é. Então, já tem um mês, mais ou menos, um mês e meio. Um mês e meio, já vai para 2 meses. Indo para 2 meses já. Que eu coloco uma de Deca e uma de NPP, tá? E até agora eu não senti diferença. Só que só com NPP foi muito melhor. Assim, a questão do drive no treino é muito melhor. Então, para deixar como conclusão final, se você está procurando essa questão do cabelo para melhorar e você está enfrentando algum problema com a Deca, dessa questão da ansiedade, desse sentimento de ficar opaco, vai na NPP, tá? Então vai na NPP que vai... cara, tenho certeza de queda. Se sua NPP for de qualidade, obviamente, né? Geralmente eu indico Landerlan. Eu só uso Landerlan ou eu uso uma chamada Atomo, que para mim funciona super bem. Como eu já sei como meu corpo responde, eu usei dessa Atom e eu senti funcionar igual a Landerlan. A mesma coisa, não mudou nada e é bem mais barato, tá? Então, atualmente, eu tô usando dessa Atomo. Inclusive, eu nem sei, acho que ela é do Rio de Janeiro. Cara, eu não sei. Eu sei que o cara que eu compro, tá? Não tenho parceria com a AB. Eu deixo o contato do cara que eu compro aí. Eu não tenho parceria com ele, mas é um cara que eu compro, desde 2020. Sempre chegou certinho, bonitinho, top. Teve uma vez que a encomenda que eu pedi que tinha King, ela foi apreendida lá na sede da Deadlog. Só que aí a King na época eles devolveram tudinho. Porque tinha um bagulho lá com reembolso, com. Como que é o nome? Como é o nome do negócio lá, gente? Não é reembolso, é seguro. Seguro. A King, quando eu comprei, que ele pegava desse fornecedor, dava o seguro. Então, né, até depois eles pararam com isso porque tiveram muito prejuízo. Mas até nisso, ele mandou, aí apreenderam e depois mandou de novo, filezinho assim. O cara em si, eu confio 100% porque eu sempre comprei com ele e sempre veio. Isso não quer dizer que não possa dar errado com você. Mas comigo, porque eu pago, eu não recebo de graça, porque se eu recebesse eu falaria, né? Quem que sabe mais pra frente. Mas enfim, é isso aí. Hoje eu tô usando dessa Atomo, então eu só uso ou ela ou Landerlan, beleza? Essa Atomo é um pouco mais barata, a Landerlan ela até deu uma subidinha no preço, mas essas duas pra mim, né, essa Atomo até então, até agora, pra mim tá ok, perfeito. Não quer ter dúvida? Vai na Landerlan que é tiro e queda, beleza? Então, conclusão. Para melhorar essa questão do psicológico da Deca, use NPP, que é perfeito. O drive no treino, drive mental, disposição é excelente. Eu já vi outros atletas falando isso também, que usa Deca e se sente meio molão, sabe? Meio indisposto. Use NPP, top. Outra questão, parte de libido. NPP comigo e o Deca não muda muito, tá? Então fica sempre a mesma coisa, não cai, não sobe demais. Só quando eu aumento a dose, aí obviamente pela carga androgênica, né, você tem uma subida na libido, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa o like se você gostou, compartilha com seu amigo, deixa o comentário aí, dúvidas que você tiver para me responder em um outro vídeo.
Tamo junto, até a próxima.